Oi, eu sou o Daniel e no episódio de hoje a ideia é dividir um pouco da minha experiência com vocês. Hoje eu sou diretor de um centro universitário, do Centro Universitário União Dom Bosco. Mas a ideia é conversar com vocês e relatar tudo que eu precisei fazer para chegar até aqui. Porque eu tive uma infância muito humilde. Eu nasci em Auma, no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que muitos não conhecem Auma, mas que todo mundo já ouviu falar do Complexo do Alemão. Eu, quando moleque, eu fui criado num loteamento que margeava o Complexo do Alemão. Meus pais, o Edmilson, ele foi lanterneiro, ele não completou nem o ensino fundamental. Minha mãe, uma paraibana que mudou para o Rio de Janeiro quando tinha 2 anos de idade, que não teve oportunidade de cursar faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a cursar faculdade. E nos próximos minutos, quero dividir com vocês o quanto isso foi relevante e como essa formação me ajudou a chegar nos meus sonhos, a realizar os meus sonhos e, consequentemente, a me transformar em diretor nesse centro universitário, tá? Eu falei para vocês que fui o primeiro a cursar faculdade na minha família. E vou falar para você que não foi fácil. Não só chegar até a faculdade em si, mas todos os desafios que eu precisei viver até chegar na faculdade. E depois durante ela. E depois durante o mercado de trabalho. Eu costumo falar que a vida é dura. Ela vai testando os seus limites para ver se você desiste ou não. Olha só, dentro desse processo eu ressaltei aqui alguns pontos que quase me fizeram desistir. Porque, enfim, como eu disse, eu cresci numa família humilde, numa família simples. Eu nunca passei necessidade. Essa é a verdade. Mas sempre foi ali com o dinheiro contadinho e tudo mais. Eu cresci ouvindo meus pais falarem, como acho que todos os pais falam para os seus filhos, estude para ser alguém na vida. Estude se você quiser ser alguém na vida. E naquela época eu estudava, sem saber muito bem aonde aquilo ia me levar. E falando sobre essas dificuldades que eu fui tendo, eu lembro numa primeira aula de matemática na minha faculdade, porque eu fiz um ensino médio técnico, e a bem da verdade é que a aula de matemática em si não teve uma base muito grande ali de aprendizagem e realmente eu não tinha nenhum preparo para pegar ou para acompanhar as aulas. E eu fiquei apavorado com a minha primeira aula de matemática, ao ponto de pensar em desistir. Falar, caramba, será que eu vou conseguir passar nessa disciplina? A minha vontade, indo ao final dessa primeira aula, logo na primeira semana ali da faculdade, era realmente desistir, pensar, eu vou fazer outra coisa, enfim, ninguém da minha família fez faculdade, eu também não vou fazer, mas eu não desisti. Eu resolvi perseverar, insistir um pouco, conversei na época com o professor, expliquei, porque de fato ele estava nivelando por cima, né? E ele me passou alguns exercícios de reforço, mas eu consegui passar por essa dificuldade. Depois disso,
Eu lembro de um outro desafio grande, foi uma mudança de cidade. Eu mudei para Juiz de Fora, numa oportunidade de emprego, e eu já vou falar até um pouco mais sobre isso, porque a parte é fundamental ali dentro desse processo de estudar e se desenvolver e ter oportunidade. Mas eu mudei para Juiz de Fora, nunca tinha ido para a cidade, estava recém-casado e a esposa ficou no Rio. Imagine, eu ia segunda-feira, trabalhava até sexta, voltava para o Rio. Na segunda de manhãzinha, de novo, eu tinha que voltar lá para a cidade. E confesso que foi um período bem difícil também, que em muitos momentos eu pensava, não, olha, acho que vou desistir, porque você imagina, um jovem, eu tinha ali meus 23 anos de idade, 24, recém-casado, sozinho, ficava a semana toda pensando na família, pensando na esposa, pensando nos meus pais, e me fazia questionar se aquilo tudo, se todo aquele esforço valia a pena. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é: o quanto de sacrifício vocês estão dispostos a fazer para atingir os seus objetivos? Eu vou repetir. O quanto de esforço e sacrifício vocês estão dispostos a fazer para chegar nos seus objetivos? Porque eu acho que precisa ser uma balança. Você precisa ponderar o quanto de esforço versus o quanto de benefício esse esforço vai trazer, tá? E ainda dentro dessa questão, eu falei ali no início que a ideia é falar como eu fiz para chegar a diretor de um centro universitário. Vou te falar que no início minha ideia não era essa, tá? Eu pensei, já quis ser muita coisa nessa vida, tá? Mas uma coisa importante, desde pequeno eu sempre quis ganhar dinheiro. Eu sempre quis ser alguém na vida, que ela fala lá dos nossos pais, trabalhe para ser alguém na vida e tudo mais. E eu tinha muito, quando jovem, essa questão, esse espírito empreendedor. E aí, eu fui descobrir até bem mais tarde que esse ato de empreender não é necessariamente você ser dono de um próprio negócio. Você pode empreender num negócio de alguém, tá? Em uma empresa, em uma ideia, tá? Mas acho que esse espírito empreendedor, esse espírito de querer entregar algo, desenvolver e fazer mais, sempre teve muito presente dentro da minha vida. Quando jovem, eu não tinha nem 10 anos de idade, acho que meus 8, 9 anos de idade, uma época eu vendi bolo na feira. E essa história é bem interessante, porque sempre tive muito apoio da minha família, dos meus pais. Eu lembro que meu padrinho, ele vendia chinelo na feira. Ele tinha uma barraca lá de chinelo, tinha uma produção local ali, produção dele, e ele trabalhava vendendo chinelo na feira e em outros lugares. E eu, com aquela ímpeto ali de querer ganhar dinheiro, nem precisava, tá? Isso é importante falar, porque embora eu tivesse uma vida muito simples, muito humilde, nunca faltou comida assim na minha família. Assim, graças a Deus, meus pais sempre trabalhavam, como eu falei, meu pai era lanterneiro, minha mãe foi operadora de call center, trabalhou muito tempo também como atendimento, assim, em farmácia, parte de secretária, etc. Então, nunca faltou comida, mas eu sempre tinha essa questão de eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero, enfim, empreender e tudo mais. E aí, eu inventei de vender o bolo na feira. Minha avó, na época, preparava os bolos, tá, no sábado ali, a gente fazia umas garrafas de café e meu padrinho botava a barraca dele de chinelo para vender e eu botava uma banquetinha ali, um caixotinho com os bolos e com café do lado da barraquinha dele para fazer a venda do meu bolo lá. E minha avó me acompanhava, imagine só, eu fazia
a velhinha saía comigo 5 horas da manhã para a feira lá para vender. E note que, poxa, eu era uma criança, né? Acho que meus pais, enfim, minha avó me apoiavam para me incentivar dentro daquele momento, porque, inclusive, todo o material, eu acho que era minha mãe que comprava, né? Ou seja, usava as coisas que tinham dentro de casa, mas o dinheiro ficava para mim. Enfim, e eu notei já, poxa, bem criança ali, que botar só aquela barraquinha ali do lado da barraca de chinelo não vendia nada. Eu ficava ali sentado, minha avó também, e você tentava oferecer para um, para outro e ninguém comprava. O que eu fiz? Eu peguei o tabuleiro de bolo na mão, peguei a garrafa na outra e eu começava a andar a feira inteira vendendo bolo, falando, olha o bolo, olha o café, café pilão. E quem passou ou quem começou a comprar, na verdade, foram os feirantes. Os feirantes compravam o bolo e o café, tá? Não necessariamente a pessoa que ia consumir na feira. E virou um pouco até de tradição, digamos assim, porque todo domingo lá a gente ia para a feira. E claro, num dado momento eu parei, não lembro bem direito o porquê, mas eu lembro de uma ocasião meu padrinho comentar que os feirantes lá estavam perguntando, e aí, cadê seu afilhado? Ele não vai voltar a vender bolo, etc e tal. Enfim, por que eu estou dizendo isso? É essa questão do o quão você está disposto a se esforçar para atingir seus objetivos, tá? E junto com isso, outras coisas, na verdade, eu fiz. Meu pai, como eu falei, era lanterneiro, tá? Funileiro, acho que em alguns lugares do Brasil como é conhecida essa profissão. E num momento da vida ali, ele acabou montando oficina lá em casa mesmo. Ele, enfim, recebia os carros, consertava ali, fazia parte de pintura e tal. E eu juntava os pedaços de metal, bateria velha, pedaço de alumínio, enfim, ia vendendo ferro velho para ganhar meu dinheirinho. E aí eu com 15 anos de idade, eu comecei o meu primeiro estágio na época, eu fiz, como eu disse, segundo grau, não era ensino médio, na época era segundo grau, técnico em contabilidade, não necessitava de um estágio obrigatório, mas como tinha essa oportunidade, eu fui lá atrás, na época no CCAA, enfim, acabei conseguindo um estágio. Então, com meus 15, 16 anos ali, eu já estava estagiando. Então, o que eu quero falar? Assim, aproveitem as oportunidades. Tenham um objetivo. Eu, desde muito jovem, tinha um objetivo que era ganhar dinheiro. Eu falava em casa e com a minha esposa, na época namorada, tudo que eu falava, olha, não importa o que eu precise fazer. Se algum dia eu descobrir que vender cachorro quente está dando mais dinheiro com o que eu estou fazendo agora, eu vou vender cachorro quente. Não tinha pudor em escolher o tipo de trabalho, tá? E sempre soube que, na época, eu até achava que era mais pelo trabalho do que propriamente pela educação, tá? Eu estudava porque meus pais falavam que eu precisava estudar, que eu tinha que estudar, mas eu trabalhava porque eu achava que só trabalhando eu seria alguém na vida, eu ganharia dinheiro, tá? E aí com isso veio o meu primeiro emprego, tá? Foi com meus 17 anos ali, um emprego de office boy, e foi bem no ano que eu comecei na faculdade. Eu me formei lá no ensino médio, que era segundo grau, né? E consegui esse emprego de office boy numa empresa de montagem de estande. E 100% do meu salário ia para pagar a faculdade. 100% do salário era para pagar a faculdade, tá? Claro, meus pais me ajudavam um pouco ali
com um lanche, com um dinheiro no final de semana e tal, mas o meu salário em si, ele ia, se não 100, 90% ia para pagar as despesas com a faculdade. E aí, eu comecei a avaliar também que oportunidades no mercado existiam para eu melhorar aquela condição, porque imagine, eu fiz administração, eram 4 anos, na época nem tinha o EAD, era presencial. Imagine você ficar 4 anos com 100% do seu salário, tá? Eu já com 17 anos, enfim, tinha minha namorada, que hoje é esposa, querendo sair, enfim, daqui a pouco pensando em compromissos mais sérios. Eu precisava de uma renda, efetivamente. E a minha esposa, na época, ela começou a trabalhar em uma faculdade. E notem vocês que na faculdade, além do salário, ainda tinha 100% de bolsa. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar na faculdade, porque se eu trabalhar na faculdade, eu vou ter 100% no meu salário, 100% de bolsa. Basicamente, ia dobrar a receita ali, conseguindo essa promoção, enfim, esse novo emprego. E aí, procurei na faculdade onde eu estudava, deixei currículo na faculdade que a minha esposa, que na época era namorada, trabalhava, e não fui chamado. Acabei, enfim, com algumas promessas e tal, mas a bem da verdade é que eu até soube de processos, novas contratações e tal, e eu não fui chamado nem para a faculdade que eu estudava e nem para a faculdade onde a minha namorada, enfim, hoje esposa, trabalhava. E aí note a questão do foco, a questão da oportunidade, e daquilo que eu falei ainda há pouco, do quão você está disposto, o que você está disposto a fazer para chegar nos seus objetivos. Eu lembro de um final de semana onde a unidade, tá, o campus no qual a minha esposa trabalhava, ele estava em reforma. E num final de semana o diretor ligou para todos os funcionários perguntando quem poderia ajudar, era um domingo, tá? Quem poderia ajudar a fazer uma limpeza na unidade, porque no dia seguinte as aulas iam começar, a obra atrasou e tinha aquele, não era uma limpeza de sujeira, mas aquela limpeza de obra que sobra pedaço de gesso acartonado, pedaço de parede, papel, poeira de obra, enfim, aquela limpeza pesada de obra ali, e não tinha gente suficiente, a empresa contratada não ia dar conta. Então ele passou a ligar para os funcionários, tá? Evidentemente para minha esposa, e eu lembro, era um domingo que a gente estava se preparando para sair, para ir para o shopping, fazer alguma coisa e tal, e eu falei com ela, não, poxa, tem que ir, teu diretor ligou, ela tinha todas as desculpas para não ir, porque, poxa, era de última hora, era um domingo, ela não receberia nada além por isso, mas eu sempre tive, e ela também, essa responsabilidade e esse compromisso. E eu falei, não, vamos lá, eu te levo. Na época eu estava com o carro do meu pai, inclusive, e a levei lá. Era um domingo, não tinha nada para fazer. Falei, bem, vou esperar ela aqui para quando acabar, se porventura acabar rápido, a gente acaba indo no shopping mais tarde e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu já conhecia um ou outro colega de trabalho e vi que a unidade estava um verdadeiro caos. Era gesso acartonado jogado para tudo quanto é lugar, pedaço de madeira, pedaço de vidro e poeira, e consequentemente eu não consegui ficar só de mãos cruzadas. Eu não tinha nenhum compromisso, eu nem era funcionário, tá? E eu ajudei. A gente passou aquela tarde lá, era logo um pouco antes do almoço,
passou aquela tarde até o início da noite limpando a unidade para abrir. E veja o seguinte, nem todos os colaboradores que foram chamados na época foram, por motivos diversos, tá? E no final desse dia, o diretor da unidade me chamou e perguntou, falou, Daniel, você quer trabalhar na faculdade? Ele já tinha recebido meu currículo. Eu falei, não, quero sim. Ele falou, a primeira vaga que surgir é a sua. Você tem alguma preferência? Você quer escolher? Eu falei, não. Onde aparecer, eu vou. Me lembra que meu objetivo ali no início era arrumar um emprego na faculdade para ter direito à bolsa e o salário. E por esse trabalho, ou seja, por essa ajuda que eu dei, sem necessariamente querer algo de troca, claro, eu queria um emprego, mas eu não botei condições, eu não falei, olha, eu vou ajudar se você me ajudar. Tá? Eu vi ali aquela situação e resolvi ajudar. E por aquela atitude, eu acabei sendo contratado 2, 3 meses depois daquela ocasião. E, de fato, na primeira oportunidade que surgiu, eu fui chamado. E, na época, eu comecei a trabalhar na biblioteca da unidade, tá? Era uma área tranquila que eu poderia estar confortável, porque, poxa, eu já tinha conseguido o meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Arrumar emprego numa faculdade para ter 100% de bolsa e, consequentemente, salário. Mas eu não estava satisfeito. Lembra que eu falei lá no início? Eu queria ser alguém na vida. Eu queria proporcionar algo melhor para a minha vida, para a minha família. Eu queria realizar alguns sonhos. Eu já vou falar de sonho mais à frente. Mas assim que eu comecei a trabalhar lá na biblioteca, eu pensei, que cargo eu quero ter dentro da faculdade? Até onde eu quero chegar? O que é legal? E aí vi algumas coisas, e na época eu não tinha nem pretensão a ser diretor. Na época, ser diretor de uma faculdade ou de um centro universitário era algo que parecia de outro mundo. Poxa, como um moleque que foi criado à margem de uma comunidade pode ser diretor de uma faculdade? Eu nem pensava. Talvez se eu chegasse a gerente de unidade, a supervisor da unidade, já seria um grande feito, tá? Mas eu vi também onde estavam as oportunidades. Eu notei que todas as promoções que saíam aconteciam dentro da secretaria. Era lá que o movimento estava. Eu falei, opa, é para lá que eu tenho que ir. Eu quero trabalhar na secretaria. E aí eu comecei a ajudar na secretaria em momentos que tinha ociosidade dentro da biblioteca, porque, convenhamos, lá na biblioteca, tirando o período de prova, que tinha um volume maior de alunos ali pegando o livro, o resto era bem tranquilo. Então, davam a fila ali na secretaria, eu chegava para o meu supervisor lá, para o bibliotecário, e falava, olha, posso ir lá na secretaria ajudar? Eu ia lá. Saía, dava o meu horário, se eu não tivesse que ir para a faculdade, tivesse algumas horinhas ali, eu ficava um pouco mais, até mais tarde, sem ninguém pedir, ajudando na secretaria. E o que isso me deu de retorno? A primeira vaga que surgiu na secretaria, quem foi convidado? Eu. Eu passei a trabalhar dentro da secretaria. E daí para frente, eu fui buscando outras oportunidades. Então, tinha um processo seletivo para um salário um pouco melhor, eu fazia, tentava passar. Surgiu oportunidade criaram na época uma área de cobrança
Eu fui, me candidatei e acabei mudando de unidade, tendo um aumento salarial para ser auxiliar de cobrança. Aí teve um outro processo seletivo para a área financeira, na central da empresa lá, eu fiz e fui. E as coisas foram acontecendo muito com trabalho, com estudo, com foco, com determinação. Eu fui tendo algumas projeções de carreira. Mas olha só que interessante. Eu cheguei a um cargo de analista na época. Eu não era formado ainda, tá? Estava cursando a faculdade. E eu cheguei a um cargo de analista no controle financeiro. Daí para frente, eu participei de inúmeros processos seletivos. Aparecia vaga para cargos maiores, porque aí quando você chega na lista, o próximo cargo é um cargo de gestor mesmo, um coordenador, um gerente, tá? E aí eu participava do processo seletivo e batia na trave. Eu não passei nenhum, eu participei de inúmeros, dentro da empresa que eu trabalhava, em processos externos. Eu estava doido para ter uma promoção, eu achava ali que estava pronto, que eu tinha as competências, que eu tinha as qualidades, os skills necessários para esse cargo, para essa promoção, mas eu bati na trave em todos. E aí notem, coincidência ou não, logo depois de me formar, no primeiro processo seletivo que eu participei, era uma vaga de coordenador administrativo financeiro. Aquela lá de Juiz de Fora que eu falei para vocês. Eu participei desse processo, era recém-formado, tinha uns 6 meses de formado e eu passei, tá? E agora vem uma segunda provocação. Vocês acham que eu seria selecionado para essa vaga se eu não fosse formado? Consequentemente, não. Muito provavelmente não. Eu queimaria na largada. E vem outra provocação. Vocês acham que se eu não fosse formado, eu seria diretor de um centro universitário? Ou melhor, que eu seria diretor de qualquer instituição de ensino? Muito provavelmente não. Talvez eu até tivesse as competências e as habilidades necessárias para a função em si. Mas o mercado, ele exclui. O mercado naturalmente faz essa seleção. E é o que eu disse ainda há pouco, eu queimaria na largada. Eu cheguei ali a analista, se eu não tivesse um ensino superior, eu consequentemente estaria como analista até hoje. Então, a dica que eu dou para vocês, uma delas é estudem, busquem uma formação. Eu falei ainda há pouco que mais novo, quando eu era mais jovem, eu achava que o trabalho me faria alguém na vida. Tá? E que só o trabalho. Eu estudava porque meus pais falavam que tinha que estudar. E graças a Deus eu estudei, eu dei ouvidos, porque eu vi mais tarde que não só o trabalho me fez chegar onde eu cheguei. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse uma formação, eu chegaria a um determinado ponto profissional e estaria ali até hoje. Então, estudem, busquem uma graduação, busquem uma pós-graduação, ainda mais no ensino do jeito que ele é hoje, com o EAD. A gente tem cursos com mensalidades a R$ 99. Literalmente só não estuda quem não quer. Porque R$ 99, 2 lanches do McDonald's pagam uma mensalidade hoje. E aí você pode falar, mas Daniel, o meu sonho é ser engenheiro. O meu sonho é ser advogado. E eu não tenho condição de pagar uma mensalidade. Não importa. Faça uma formação, seja ela qual for, tá? Mas não desista do seu sonho.
Faça um curso mais barato agora, um que caiba dentro da sua renda, porque se você trabalhar, se você estudar, com certeza as oportunidades surgirão, você aumentará a sua renda e mais tarde, certamente você terá condição de fazer uma segunda faculdade no curso no qual você sempre sonhou. Então, quer ser advogado, quer ser psicólogo, não tem condição hoje de pagar uma mensalidade para esse curso? Procura um curso que seja mais barato, um curso de gestão de RH. Ah, mas eu não gosto eu sou mais da área financeira. Faça uma gestão financeira. Eu gosto de mexer com vendas. Faça um curso de marketing, um curso de logística, um curso que vai te dar um ensino superior. E eu tenho certeza que esse ensino superior, junto com muito trabalho, com muito esforço, vai te ajudar a atingir novos degraus, tá? E não tem idade. Olha, lembra que eu falei que minha mãe, uma paraibana que mudou para o Rio de Janeiro quando tinha 2 anos de idade, concluiu seu ensino médio. Na época, não pôde fazer faculdade porque meu avô não tinha condição de pagar para ele e para a irmã, para minha tia, elas acabaram não passando na federal. Então, não fizeram faculdade. Minha mãe veio a se formar com quase 60 anos de idade. Ela, dentro da sua carreira ali, que eu falei que ela trabalhou em farmácia, ela foi secretária, ela trabalhou em call center, num dado momento da vida, ela começou a trabalhar na faculdade também. E tendo bolsa, ela aproveitou essa oportunidade. Ela já tinha seus 40 e tantos, quase 50 anos, acho, quando foi contratada. E fez pedagogia, se formou pedagoga e realizou o sonho de fazer uma faculdade já com 60 anos. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Tenha um objetivo, tenha um foco, tá? E falando um pouco de sonho, até para já ir para a parte final desse nosso bate-papo, todo esse esforço me ajudou a realizar alguns sonhos. Quando eu era jovem, o pensamento que eu tinha era: será que algum dia eu vou andar de avião? Olha o quão simples ali era a minha limitação, tá? Eu pensava, poxa, será que algum dia eu vou andar de avião? Será que algum dia eu vou conhecer outro país? E com o meu trabalho, com essas oportunidades, porque, olha, eu falei lá atrás, eu me formei, né? 6 meses depois eu consegui o meu primeiro cargo de gestão, tá? Como coordenador administrativo financeiro. E tem um ponto importante antes de eu falar de sonho, que falar que o daí para frente, né? Porque tá legal, tô no meu cargo de gestão e agora? Eu não preciso mais fazer nada? Pelo contrário, tá? É claro que depois que eu me formei e consegui esse cargo, eu fiz uma pós-graduação em marketing primeiro, e na época eu queria ir para a área de marketing. Eu achava que essa área de venda era a área que ia ter o meu futuro profissional. E me especializei nisso. Na época, o mercado me jogou mais para a área financeira, mas eu fui buscando, aí surgiu uma oportunidade na área comercial, eu comecei a trabalhar na área comercial. Fiz uma segunda pós-graduação em gestão de instituições de ensino e, diferente de antes de eu estar formado, que eu tinha que ficar buscando oportunidade, eu comecei a receber convites para novas vagas, novas oportunidades dentro e fora da instituição. Por quê? Com o trabalho agora. Porque, note, a formação eu já tinha. Aí agora eu dependia do quê? Do meu relacional e das entregas que eu fazia.
Então, sempre que eu assumi um novo desafio, eu buscava logo de cara entender quais eram as oportunidades, quais eram as ameaças, quais os gatilhos que eu tinha, quais eram as limitações para poder entregar o meu melhor sempre. Eu coloquei na minha monografia uma frase do Miguel de Cervantes que norteia muito tudo que eu faço, que fala o seguinte: obtenha o melhor de si. Essa é a melhor espécie de vitória. Obtenha o melhor de si. Essa é a melhor espécie de vitória. Porque desde da função de coordenação, aí eu recebi convite para ir para a área comercial. Depois eu recebi um convite para assumir a regional de uma área. Fui para outras empresas, fui gerente de marketing em outra empresa. Recebi o convite para voltar na empresa que eu trabalhei por mais de 10 anos para ser diretor de uma regional. Tudo pelo trabalho, pelas entregas, pelas conversas, porque isso é importante também. Não é só trabalhar. Você tem que entregar resultados e você tem que fazer relacionamentos, você tem que fazer network, manter contato com pessoas. E isso tudo me fez chegar até aqui, a diretor de EAD do Centro Universitário Dom Bosco. E eu vim para cá, mudei para Curitiba por um convite de uma pessoa que trabalhou comigo numa outra empresa, viu as entregas, viu o que eu estava fazendo nessa outra empresa, tinha uma oportunidade e acabou me convidando, tá? Então, esse é o ponto, assim. Acho que é estudar, mas precisa trabalhar, precisa ter foco, precisa fazer as suas entregas. Mas eu estava falando ali, para finalizar, sobre sonhos, né? E eu disse ali que, poxa, quando eu era jovem, eu pensava, poxa, será que algum dia eu vou andar de avião? Será que eu vou conhecer um outro país? E hoje eu já viajei por diversos países nesse mundo. Já fui para a França, já fui para a Itália, já fui para Portugal, para a Espanha, Estados Unidos, Marrocos, Bélgica, enfim. Conheci um monte de país, tudo com trabalho, mas tudo a seu tempo também. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, na época, eu não era nem diretor ou gerente, não tinha cargo de gestão. Mas eu fiz, era uma prioridade para mim e para minha esposa. A gente fez um planejamento, viu quanto precisava de dinheiro e quanto a gente conseguia poupar por mês. A gente passou 2 anos planejando essa viagem. E no final das contas ali, eu ainda tinha um carrinho, um Peugeot 106, eu vendi esse carro, que era o dinheiro que eu faltava para gastar ali com alimentação, mais algumas coisinhas na viagem, e financei uma moto para não ficar sem veículo. Mas note, a gente passou 2 anos planejando porque a gente queria conhecer um país novo, um lugar diferente, e a gente planejou para fazer. Então, veja que tem que ter esforço, né? Não é fácil. A vida é dura, né? E tem 2 sonhos que eu queria destacar para vocês aqui, que eu acho que foram os sonhos mais importantes que eu consegui realizar e que todo esse trabalho, todo esse esforço acabou me provendo, que foi comprar uma Harley Davidson. Poxa, eu levei 27 anos para realizar esse sonho. 27 anos. E aí você vai falar, poxa, mas Daniel, como é que você sabe? 27? Você gravou o dia que falou, eu quero ter uma Harley? Foi quase isso. Porque o meu sonho com a Harley Davidson surgiu assistindo o filme do Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger lá. Ele apareceu com uma Fat Boy. Tudo bem que eu descobri mais tarde que a moto não faz metade do que ela fazia no filme. Mas não tem problema. Eu fiquei maravilhado com aquela Fat Boy. E eu devia ter ali 10 anos, enfim, era um moleque. Imagina, um moleque de uma comunidade
sonhando em ter uma Harley Davidson. Eu levei 27 anos para comprar minha primeira Harley. E eu consegui realizar esse sonho. Consegui com o trabalho, com o estudo, com tudo isso que eu contei até aqui. E o segundo sonho, que eu acho que foi o mais impactante, foi de levar minha mãe para Disney. Minha mãe faz aniversário no dia 25 de dezembro, dia de Natal. E um ano a gente queria dar de presente para ela uma viagem. Eu estava com uma posição importante lá na empresa, ganhando um pouco de dinheiro, e já dava para planejar uma viagem legal. E eu falei para ela, mãe, se você pudesse conhecer algum país no mundo, que país esse seria? Qual o seu sonho? Para onde você tem vontade de ir? E eu pensando que ela ia falar de Paris, da Itália, de Portugal, ela falou, poxa, vão conhecer a Disney? E eu falei, caramba, pensei, eu nunca pensaria nisso. Mas o sonho dela era conhecer a Disney, era o Castelo da Cinderela, enfim. Eu não tinha na época nem visto para os Estados Unidos porque não era uma prioridade, eu não tinha essa ideia de falar, poxa, Estados Unidos, eu ainda achava que para você ter que pegar um visto para entrar no país, eu tinha um pouco de preconceito sobre isso. Eu já tinha ido para a Europa algumas vezes, mas eu não tinha ido ainda para os Estados Unidos. E aí fomos lá, tirar o visto, etc e tal. E eu digo uma coisa para vocês, o olhar dela para o Castelo da Cinderela pagou a viagem inteira. Eu tenho essa foto até hoje, ela com um sorriso largo, com os braços abertos, olhando ali aquele olhar vidrado no Castelo da Cinderela, pagou a viagem. Então, todo esse esforço me ajudou a realizar esses sonhos, a dar uma condição melhor para minha família, para minha vida, a fazer viagens, enfim, a comprar a minha Harley e outras coisas mais, tá? E para finalizar aqui, o que eu quero deixar de recado para vocês, de reforço de tudo isso, porque note, eu nunca tive coisas fáceis, tá? Eu tinha todas as desculpas verdadeiras para estar confortável em ser um analista, em estar ali com uma condição que era uma condição também favorável, não estou desmerecendo a função. Eu podia estar confortável, mas eu queria vencer, eu queria mais, eu queria me desafiar. Então eu queria deixar aqui, eu acho que o sucesso profissional, ele está pautado em 3 pilares, pelo menos é o que eu acredito, não é uma verdade absoluta, mas deu certo para mim e eu tenho certeza que pode dar certo para você também, independente da condição social que você tem, tá? Você pode ser mais. E eu sempre acreditei em 3 coisas, em foco, em estudo e em trabalho, tá? São esses 3 pilares, porque se você tiver foco, não adianta você só ter foco se você não trabalhar, se não estudar, tá? Se faltar um desses 3 pilares, vai te limitar, porque também, eu vou estudar e vou trabalhar, mas eu não tenho um foco definido, um objetivo, eu não sei onde eu quero chegar. Também não vai funcionar. E se você só trabalhar e tiver foco e não estudar, ou seja, uma coisa depende da outra. Então, independente da condição social que você tem, independente da idade que você tem, trabalhe, tenham foco, estudem. Eu tenho certeza que as coisas podem acontecer para vocês também. Eu espero que essas palavras tenham te ajudado um pouco, tá? Que tenha elucidado. Eu queria, se naquela época tivesse o esclarecimento que eu tenho hoje, teria feito outras coisas, tá? Mas eu espero, como eu tive alguns mentores na minha vida, alguns anjos caíram
e foram me dando dicas aleatórias. Eu espero que essas palavras o ajude também a ser mais, a conseguir seus objetivos, a conseguir realizar seus sonhos e tudo mais. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês.